Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Poderoso e poderosa Cast Mais. Gente, estávamos de férias, né? Mas já voltamos. Mas também estávamos de férias e a gente não deixou, não foi? Ou ninguém. Sempre com vídeos das nossas viagens, dos nossos momentos de lazer, mas postando para vocês. E vem mais vídeos aí, né? Vem muito mais ainda. Ô, mozão, e aí eu tava pensando, eu tava fazendo umas edições de alguns vídeos, eu tava pensando em lhe fazer uma pergunta. Fala assim, ô, mozão, o que você acha dessas pessoas que ficam postando vídeos aí, estão no exterior, estão não sei aonde, se amostrando e não conhecem nem o Nordeste nem o Brasil? Para não mentir, eu acho que eu conheço Uruguai, Argentina e Paraguai, porque eu tinha uns 12, 13 anos, minha mãe me levou para passear, eu fui. Mas eu, de livre e espontânea vontade, eu não tenho a menor vontade de sair do Brasil para conhecer nada. Agora, o Brasil a gente conhece todinho, principalmente o Nordeste, eu faço questão de esmiuçar o Nordeste. Maravilhoso, então vem vários... Sobre o Nordeste. Vem vários lugares que você pode ir, né, Mo? E a gente fez questão de trazer lugares que é acessível a todo mundo. Exatamente. Né? Lugares baratos, lugares que vocês vão... Sem ostentação, minha gente, sem ostentação. Sem ostentação. Exatamente. A gente não ostentou, não. A gente foi em lugares bacanas. E aquele vinho que você tomou? Mas um vinho é direito do cidadão, né? Não é ostentar. Gente, tentar você abrir um litro de Blue para debochar da sociedade. Você não é assim. Não, nem assim. Dinheiro para tomar um Blue tenho mais. Que mentira que tu tem, mentiroso. Meninas e meninos, estamos começando mais um Poderosa Cast Mais aqui 2026. Gente, e vocês não têm noção do nosso convidado hoje tão especial. E Moisés tá ali brigando comigo já. Tá bom, né, Moisés? Agora? Pronto. E a gente trouxe, gente, um convidado, aquele convidado especial, que é muito conhecido aqui em Alagoas, e eu posso dizer para vocês que ele é muito especial também, porque ele é um dos nossos clientes lá da loja Natureza Rainha. Não tem dúvida. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, uma biografia que a gente olha, você não tem noção dessa pessoa, viu? Olha só, ele é filho de Dona Creuza, do senhor Cláudio, neto de Dona Mariquinha, proprietária do primeiro hotel lá de Arapiraca. Essa mulher topada mesmo, viu, gente? Foi um garoto, um adolescente estudioso, ele ainda é muito estudioso, porque você vai ali procurar ele no Instagram e você vai ver o quanto esse homem é inteligente, sábio e estudioso, viu? E como ele mesmo afirma, ele foi um menino pobre de uma família rica. Daqui a pouquinho vai falar sobre essa frase, que é uma frase polêmica, né, amor? Apreciador de raspadinha, não é qualquer raspadinha, não, é raspadinha de quê? De maçã! Gente, e aí quando eu li essa informação, eu fiquei falando assim, meu Deus, raspadinha. Raspadinha eu conheço. Raspadinha come, chupa, bebe. Eu não conheço. Você conhece raspadinha? Eu não conheço, não. Ele vai explicar também o que é isso. Gente, o seu único defeito é ser torcedor de quem? Do Lázaro. Ele é o quê? Doente, né? Terrível. Inclusive, esse time é motivo de ciúme da sua tia, Dona Maria de Lourdes, quem ela fala que Deus a tenha. Hoje sua saudade, que ela faleceu mesmo. E ela fala que ele gosta mais dos jogos do Asa do que dela. Você acha isso? Concorda? Eu não concordo. Não é ciúme de segunda mãe. Segunda. E ele fala, né, que ela é sua segunda mãe. Gente, graças a Deus, esse homem foi trazido para Maceió aos 16 anos, né? Pelo seu vizinho. Que vizinho abençoado, né, amor? Exatamente. Teve seus estudos pagos. Uma pessoa de alma, de espírito. Teve seus estudos. E o que é mais interessante é que ele teve todo essa sabedoria, essa inteligência. De colocar num bom colégio. E também agarrar todas essas oportunidades, né? Então, ele foi estudar lá no Sagrada Família pelo senhor Rosivaldo Melo, engenheiro da Casal, né? E prestou vestibular para Direito lá na cidade universitária, na UFAL, onde ele é professor até hoje. E onde hoje ele também passou no concurso da UFAL e ele é professor também da UFAL. Eu vi também uma entrevista dele falando sobre a Universidade Federal com muito amor, muita gratidão, né, gente? Carinho. E pai de 2 filhas, e ele é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso desembargador Tutimés Airance. Vamos para ele! Muito obrigada pelo senhor ter aceito o nosso convite. Estamos muito alegres. Pela sua satisfação é minha de estar aqui com vocês. Excelência, nós agradecemos imensamente o senhor ter aceitado o nosso convite, porque é uma entrevista que era esperada, né, por a gente desde o ano passado, mas entrou em férias e agendamos para agora, em janeiro, fazer essa entrevista. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, numa coisa que eu ouvi já umas 2 vezes, o senhor comentando, quando o senhor fala de sua trajetória de vida, dos seus estudos, de sua sorte que o senhor agarrou, e sua tábua de salvação, que foram os livros, a cultura. Seguramente. E nisso o senhor me deixa uma frase que para mim foi muito importante, que diz assim, os livros me ensinaram a enxergar além das evidências e me humanizou. O que é que isso quer dizer? O que é que o senhor quer dizer de forma clara sobre isso, enxergar além das evidências? Veja, qual é o papel de um livro, né? O livro tem um sentido, né? Eu acho que talvez o livro tenha sido a maior invenção da humanidade. Sim. Eu acho que, na verdade, a maior invenção da humanidade foi a palavra, né? Então, o livro é o quê? É a palavra
transformada em alguma coisa que não morre mais, né? Exatamente. Então, aqui tem que ter um sentido, e o sentido é profundo, né? Tem a ver com vários aspectos da vida humana. Um dos aspectos é exatamente livrar o homem da ignorância, não é? Quando o livro livra o homem da ignorância, ele obtém o quê? Um conjunto de informações. E esse conjunto de informações faz com que ele aprofunde o olhar sobre a vida, sobre o mundo, né? Sobre as pessoas com que ele convive, enxergando as relações sociais para além das evidências, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Então, vou pegar um dado da realidade de hoje, um debate muito frequente. A violência contra a mulher. Tá? Então, eu às vezes converso com algumas pessoas e as pessoas, em alguma medida, atribuem a violência contra a mulher ou o aumento da violência contra a mulher, né, à existência da Lei Maria da Penha. Veja, então, a lei Maria da Penha, na ótica de algumas pessoas, acaba sendo a responsável pelo aumento da violência. A Lei Maria da Penha surgiu para quê? Para proteger a mulher, né? Por que é que as pessoas fazem essa associação, né? Porque a partir da Lei Maria da Penha, um dos efeitos dela foi o encorajamento da mulher. Exatamente. Né? Então, toda a violência que existia e sempre existiu, mas existia e sempre existiu de modo silencioso, porque as mulheres não denunciavam, né? Hoje mudou, né? Exatamente. E mudou graças ao incentivo da Lei Maria da Penha. Mas não foi a Lei Maria da Penha que provocou mais violência. Foi a Lei Maria da Penha que revelou uma violência pré-existente que não vinha à tona exatamente porque as mulheres têm um nível de dependência econômica e emocional muito grave. Né? Então as mulheres não tinham nenhuma rede de apoio. O meu marido me bate, o meu companheiro me bate, bom, mas é melhor apanhar do que morrer de fome. Eu vou para onde com meus filhos? Não é? Então, o livro vai permitir, o estudo vai permitir você olhar as questões para além das evidências, no sentido de descobrir o que realmente motiva as pessoas, né? O que é que justifica os acontecimentos, enfim. Né? Então, o livro é fundamental, né? Até mesmo, como paradoxo, se a gente observar, antes do surgimento, vamos dizer assim, da tolerância zero para o álcool no trânsito, não se tinha prisões. Não se tinha prisões por estar dirigindo embriagado. E hoje, então, foi a lei que fez crescer, né? A embriaguez ao volante, não. Simplesmente não existia punibilidade. Então, quando se tem, a publicidade é dada e aumenta os casos, não é verdade? Claro. Exatamente. Claro. Excelência, eu vi outra coisa também muito interessante. O senhor é baluarte, assim, o senhor é criador de algumas coisas e premiado em outras. E fora a premiação de medalhas de Assembleia Legislativa, com maior honraria do Estado, essas coisas todas, eu vi um que me chamou bastante atenção. O senhor foi eleito pelos representantes do movimento de matrizes africanas como o primeiro Obá de Xangô de Alagoas. Muita honra. Tenho muita curiosidade para o senhor explicar a gente o que é essa honraria e o que significa isso. Veja, eu não sou praticante da religião afrodescendente, né? A religião de matriz africana. Não sou um praticante, eu não sou um convertido à religião. Na verdade, a minha posição nesse campo, eu diria que, se eu pudesse resumir, é o seguinte: eu sou um ateu, graças a Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sou um ateu que tem crises de fé, né? Porque, enfim, invocar Deus de algum modo, alguma coisa que suaviza o sofrimento das pessoas, né? Então, eu acho que o ateu sofre mais do que quem acredita, porque quem acredita tem o valha-me Deus a quem recorrer. E o ateu nem isso tem, né? O Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor lá de Porto Alegre, que recentemente falecido, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: não existe ateu em pano de avião. Exatamente. Né? Por que é que não existe ateu em pano de avião? Porque a invocação de um Deus, num momento crítico da vida humana como a pane, é a última alternativa, né? Então, de algum modo, o homem se vincula a Deus, né? Nesse momento agoniante, absolutamente agoniante, que ele não tem onde se apegar. Então, a última esperança dele é Deus. Então, eu imagino assim, que não foi Deus que criou o homem, é o inverso. É o homem que cria Deus, e cria Deus exatamente por conta dessa necessidade. É a necessidade de algum controle, de algum auxílio, né? Em situações absolutamente limites, onde ele nem explica a situação e muito menos ele tem controle sobre ela. Então ele cria Deus.
como um instrumento de aquietação, né? Ele se aquieta de algum modo, ele se acalma, se tranquiliza, né? Então, Deus é absolutamente fundamental para os homens, né? Eu acho que boa parte dos homens não suportariam viver e viver bem se não fossem acreditando em Deus. Excelência, o senhor sempre teve esse pensamento? Não, eu fui, num determinado momento da minha vida, quando adolescente, na minha cidade, eu ia à igreja todo domingo. E depois ia para a praça. Praça Marques. Eu ia à igreja todo domingo, sabia a missa de cor e salteado. Gostava? Né? Gostava de ir, né? Mas depois eu fui me inquietando, né? E a minha inquietação básica é a seguinte: por que é que eu não acredito em Deus assim? Pelo menos no primeiro momento. Me foi ensinado que Deus é um pai, né? Sim. Deus é um pai, não é verdade? Não é um pai? Exato. E um pai especialíssimo. Por que um pai especialista? Porque ele tem poderes extraordinários. Quais são os poderes? De onipresença, onisciência e onipotência, né? Ou seja, a tudo vejo, né? De tudo tem ciência, de tudo posso, e tudo, portanto, eu controlo, não é? Aí eu desço do meu apartamento e me deparo com um cidadão futucando no lixo do meu prédio para comer. E aquilo me inquieta muito. Né? Por que me inquieta? Como é que um pai permite uma coisa dessa em relação a um filho? Né? Então, eu até hoje não obtive uma resposta sobre isso. E por conta de não ter obtido uma resposta sobre isso, eu me coloco como ateu. Não concebo um pai que deixe um filho num abandono desse nível. Né? Mas, enfim... Pai de Xangô. Mas, enfim... acho que crer em Deus é uma prática absolutamente saudável, fundamental para algumas pessoas, e essa prática precisa ser protegida, né? Porque, veja, há várias formas de você chegar a Deus. Por isso que as religiões existem e são diferentes umas das outras. Mas todas elas visam o mesmo ente, ou os mesmos entes, se for uma religião politeísta, né? Mais de um Deus, né? Uhum. Então, já que é fundamental para os homens, é preciso proteger essa prática, né? Sim. E esse pessoal de religião de matriz africana é um pessoal que hoje tem sido muito perseguido. É perseguido, sobretudo, por outras religiões. E aí eu me refiro especialmente às igrejas neopentecostais, né? Que têm uma postura de intolerância, que ligam as religiões afrodescendentes ao culto ao demônio. Né? Então, veja, eu acho isso desrespeitoso demais. E efetivamente muito desrespeitoso, né? Porque eu não concebo, veja, não há um Deus melhor do que o outro. Todos os deuses conduzem ao mesmo caminho, são alimentados pela mesma lógica e precisam ser, portanto, respeitados. Essa história de defesa de culto e de credo é uma história, é um direito que a humanidade construiu. No caso do Brasil, o direito de crença e de crédito é alguma coisa que existe na nossa ordem jurídica desde Deodoro. Foi Deodoro, hoje, logo depois da proclamação da República, em 1889, logo depois que assumiu, que decretou isso. Então, esse direito que nasceu lá atrás, ele tem sido ameaçado, violado constantemente, né? Então, nós criamos lá no Tribunal a Coordenação de Direitos Humanos e nos preocupamos muito com essa temática. E acolhemos esse pessoal. Então, o meu gabinete é uma mistura de estudo, Você né? acolhe a todas. Acolhe todo mundo. Então, esse movimento que a gente faz lá no gabinete acabou me aproximando muito dessa população, que eu gosto muito, inclusive enquanto prática religiosa. De vez em quando eu vou para uma festa, enfim, para um culto, e fico muito, muito satisfeito, muito feliz em ir, porque é um ambiente muito acolhedor. E é uma religião que, diferentemente das outras, não é uma religião triste. Que as pessoas fiquem no culto, né, com aquele ar Não, eles cultuam dançando, brincando, sorrindo, né? É onde o senhor mais se identifica, né? E isso me toca muito, me toca profundamente. Então, o meu engajamento nessa luta acabou me rendendo essa homenagem, que eu acolho assim com muita honra, né? O Obá de Xangô nada mais é do que um protetor dessa religião. Então, eu sou, em terras alagoanas, uma referência como protetor. Olha que honra. O primeiro protetor
dessa população, né? E são poucos no Brasil afora. Em nome de peso, por exemplo, na Bahia, que é o lugar onde tem mais, né, onde que é se mais pratica ligado, mais essa religião, na Bahia existem até hoje 2 Obais. Um é o Caribé, que é um músico, e o outro, quem é? Jorge Amado. Porra, aí é muita honra mesmo, né? Me colocar numa posição semelhante à posição de Jorge Amado, né? É uma honraria muito grande. E uma responsabilidade enorme. ainda maior, né? Eu peguei a faixa que ganhei, mandei pôr na moldura, tá? E mandei pôr lá na parede do meu gabinete. Ficou bonito. É uma honraria muito Ficou grande. lindo. É uma honraria muito grande. Sim. Excelência, nós estamos hoje com um debate nacional, não só a nível de mundo jurídico, mas a nível social muito grande, sobre a inimputabilidade de menores e adolescentes, ou seja, a diminuição da maioridade para 16 anos. De 18 anos, aliás, diminuir a maioridade para baixo de 18 anos. E aí acontece agora, em Santa Catarina, esse caso que está chamando a atenção do Brasil inteiro, né, que foi esses adolescentes que mataram uma cachorrinha lá, eu não fui ver porque eu não tive coragem. Um cachorro comunitário, né? Cachorro comunitário. Então, e mataram porque mataram essa... Não, maldade. Eu não tive coragem de ver, porque a gente é muito... os vídeos mostram eles matando uma cachorra e tentando matar a outra afogada no mar. Meu Deus. A outra esperta conseguiu se desvencilhar dele e fugiu. Mas a primeira, a orelha, coitada. É um adolescente só? Não, são 5 adolescentes. Eles estavam aonde? Estavam na praia. Não, aí isso foi na praia de Balneário de Camboriú, né? Todos são filhos de famílias abastadas, alta sociedade de Camboriú, Balneário de Camboriú. E o que aconteceu? 2 dias após o fato, eles simplesmente foram enviados para a Disney. Estavam na Disney. A família alega que já tinha... Essa viagem já era marcada com antecedência, que não foi para fugir e tal. Ou seja, que eles estavam na Disney, usufruindo lá das benesses do poder econômico da família, e aproveitando a Disney enquanto a sociedade clamava por justiça. Então a própria família exigiu que eles retornassem, e parece que ontem eles chegaram em Santa Catarina, foram imediatamente celulares apreendidos, roupas que eles estavam para poder, parece que tem sangue que tinha sujado na roupa, alguma coisa assim, dos animais, e eles estavam ontem, né, com essa situação toda. Isso está no Brasil hoje, é o assunto número 1 de todos os canais de televisão, todos os sites, todos os blogs, por essa questão. Então, com essa questão que, vamos dizer assim, confronta a nossa Constituição Federal, no artigo 228, e o Código Penal, no artigo 27, né, dessa maioridade de 18 anos, e com as brutalidades que a gente está vendo dos menores e adolescentes acontecendo. Qual a sua análise sobre essa situação? Essa é uma situação muito complexa, né? É demais. E portanto, ela não tem uma solução simples, né? Problemas complexos não demandam soluções simples, né? Mesmo porque é um problema que aparentemente é difícil de resolver. Muito difícil. Eu digo isso com poesia d'alma. Eu conheço profundamente essa realidade de adolescente em conflito com a lei, porque eu fui, num determinado momento da minha vida, em 2001, eu fui secretário de Justiça do Estado no governo Ronaldo Lessa. E eu tomei conta do sistema prisional e também do sistema de medidas socioeducativas, que são as medidas sancionadoras que se aplicam aos menores que afrontam as leis do país, sobretudo as leis penais, né? E posso dizer que eu me deparava com um desafio cotidiano. Qual era o desafio? Quebrar o cordão umbilical que liga o adolescente em conflito com a lei e internado. Internado quer dizer preso. A gente usa o nome internação como uma espécie de eufemismo. Mas, na verdade, o tratamento penal que é dado ao adolescente ou ao adulto é o mesmo, só muda o nome, né? Internação equivale à prisão para os adultos, né? E eles sofrem muito, seguramente. É um ambiente carregado, difícil, um ambiente muito tenso, não é? Um ambiente de agressões internas, enfim, não é? E uma situação que tem um desafio para qualquer gestor, que é o seguinte: é você romper o cordão umbilical que liga o adolescente ao sistema prisional, o adolescente em conflito com a lei ao sistema prisional. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando eles terminam de cumprir a sanção de internação, que eles completam a maioridade, eles acabam
acabam quase sempre continuando pelo caminho da violação às normas de convivência e acabam no centro prisional. Então, veja, tem alguma coisa errada aí. Porque qual é a ideia da internação? A ideia da internação é fazer com que, como diz o Paulo Freire, né? que o homem, se o homem não aprende pelo conhecimento, ele tem que aprender pelo sofrimento. São essas duas formas de aprendizado para a humanidade, não tem outra. O conhecimento ou o sofrimento. Não aprendeu pelo conhecimento, então vai sofrer para aprender. Então, se eles têm a propensão de continuar afrontando as normas de convivência, então tem alguma coisa errada. Então, nem o sofrimento está os fazendo aprender, não é? Então, como é que vai lidar com uma situação dessa? Como é que lida com uma situação dessa? Então, é complexo, né? Então, não dá para você deixar de punir, é preciso punir, não é? Até para exemplificar, né? Porque se não exemplificar, enfim, vira bagunça. É preciso, então, preciso punir de alguma forma. E agora com desafios, né? Veja, e rever, com desafios extras, que são desafios provocados pelo advento das redes sociais. Né? Outro dia eu vi no Instagram um fato que me deixou perplexo, né? Então, o que foi que eu vi? Numa dessas comunidades de rede social, comandada por um jovem de 21 anos, foi lançado um desafio para um adolescente. E o desafio consistia no seguinte: olha, você está vendo aquele cidadão ali? Um habitante de rua deitado sobre a marquise de um prédio, dormindo, enrolado, em Brasília isso, né? Então, a sua tarefa vai ser tocar fogo, né, nesse cidadão. Uma tarefa que foi dada para um adolescente. Você precisa se provar capaz, né? Então, ele foi lá e tocou fogo. A polícia prendeu, né? Por que isso, né? Então, as redes sociais fez com que um adolescente tocasse fogo no miserável para se mostrar capaz de pertencer a um determinado grupo. Isso é um mecanismo terrível de pertencimento, né? De pertencimento. Então, os desafios cada vez mais aumentam, porque os mecanismos de desumanização, né, de falta de compreensão da realidade, de estímulo ao egoísmo humano, né, e de estímulo à falta de empatia, é uma das marcas das nossas sociedades. Do futuro, né? Então, os homens são estimulados a não ser empáticos, né? E eu fico assim, abismado, porque eu digo, meu Deus, onde é que isso vai parar, né? Onde é que isso vai parar? Então, esse episódio do Santa Catarina, como é o nome da Orelha. Da Orelha, é mais um episódio triste, né? Que revela esse caminho. Os adolescentes são muito suscetíveis a isso, né? Eles transgridem. Eu vou só, para terminar, eu vou contar um fato que aconteceu comigo na época que eu tomava conta lá do sistema. Eu conto esse fato, eu conto aos meus alunos, e eu gosto muito de contar esse fato, porque me parece muito revelador da alma humana e da situação do adolescente. Tinha um menor lá chamado Baibá. Baibá por quê? Porque o apelido dele, né, era o menorzinho de todos, tinha cerca de 14 anos, e ele era muito inteligente, né? E ele, toda vez que eu ia na unidade, eu ia com frequência, porque eu gostava muito de tentar entender, enfim. Ele me cercava e, como todos eles, pedem dinheiro e todos reclamam do fato de estarem presos, né? Então, doutor, quando é que eu vou ver o mundão? Quando é que acaba essa cadeia e tal, né? Porque a gíria é a mesma dos adultos, né? E esse menor, ele estava na unidade porque ele, não obstante a tenra idade, ele era acusado de ser aviãozinho? De furtar automóveis. Ele era um emérito puxador de automóveis, né? Os homens desenvolvem habilidades, né? E aí ele estava na unidade por isso. Um belo dia ele chega para mim e diz: eu vou lhe contar um sonho que eu tenho. Eu fiquei admirado, né? Porque se há uma coisa que marca o homem, é a capacidade que o homem tem de sonhar. Nenhum outro animal sonha, só o homem. Sonhar é projetar o amanhã, né? Um amanhã melhor.
E aí eu enxerguei nisso humanidade plena, pulsante, né? Fiquei satisfeito. Quer dizer, um adolescente que vive num sofrimento desse, ele ainda é capaz de sonhar, né? Tá aí a humanidade. E aí eu me entusiasmei. Né? Eu perguntei para ele, mas por que? Fala para mim, qual é o seu sonho? Qual é o sonho que a gente imagina de um adolescente nessa situação? Condições financeiras. De reconquistar a liberdade, de trabalhar, né? De constituir uma família, né? No caso dele, ter uma mulher, filhos, enfim, né? Levar uma vida normal, porque esse é o modelo de todo mundo almeja isso, né? Sim. E de alguma forma nós somos felizes fazendo isso, sempre, né? Aí eu imaginei que o sonho dele passa por aí, né? Mas aí eu perguntei, qual é o seu sonho? Ele falou, o meu sonho é roubar um trio elétrico. Ousado, hein? Meu sonho é roubar um trio elétrico. E eu fui da mais pura euforia com a humanidade para mais profunda tristeza em questão de segundos, né? Porque eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu. Nada mudou, né? Como é que ele está num sofrimento desse e o sonho dele é roubar um trio elétrico, né? E aí, eu perguntei, bom, por que você não roubou um trio elétrico ainda, dado o fato de que você é reconhecidamente um cara talentoso para roubar automóvel? Ele falou, ó, eu quero dizer para o senhor que nem o senhor, nem polícia nenhuma vai me empatar de quando eu sair daqui roubar um trio elétrico. Mas por que você não roubou? Não roubei por um detalhe muito simples. Se eu for enxergar a rua, eu não alcanço o pedal. Se eu for no pedal, eu não enxergo a rua. Mas no dia que eu sair daqui... E por que esse sonho, né? Aí é que tá. E veja, por que é que eu conto essa história? Para forçar uma reflexão, né? O que é que representa o trio elétrico para ele, né? É mais do que um objeto, né? Poder. É mais do que um objeto. É um fetiche que o assaltou, que tomou conta da vida dele. É mais do que um sonho. E quando chega nesse nível, o homem se transforma num escravo da mercadoria. Não é a mercadoria que se coloca a serviço dele. É ele que se coloca a serviço da mercadoria. Ou ele obtém a mercadoria, ou ele não consegue, enfim, viver bem. Então ele tem que obter aquela mercadoria. Né? Não tem modo de um adolescente desse ter um trio elétrico a não ser roubando. Porque as alternativas oferecidas pela ordem não estão ao alcance dele. Como é que a gente obtém o trio elétrico? Pagando, né? Comprando. Ele não tinha condição. Né? Dando. Não tem. Família muito pobre, né? Recebendo em doação, quem vai dar um trio elétrico para ele? Verdade. Né? Então, como ele está sob o efeito do fetiche, ele faz qualquer negócio. Entende? Então, o homem, quando ele chega nesse nível, ele é absolutamente incontrolável. Verdade. Incontrolável. Não há lei do mundo que controle isso. Né? Agora, nós temos o dever de, enquanto sociedade, tentar encontrar mecanismos que possibilitem um mínimo de controle, algum controle. Ou então, o isolamento, né? Pelo menos enquanto durar o perigo, né? Então, é uma equação muito difícil de você resolver. Né? Efetivamente, eu diria a vocês o seguinte, não há solução. A solução é administrar isso, aprender de alguma forma, a administrar para minimizar os efeitos, sobretudo no campo das redes sociais, que, bom, eu insisto muito nisso. Eu acho que as Big Techs, elas resistem à ideia do controle, porque, de alguma forma, elas se beneficiam do descontrole. Sim. Não é? Se beneficiam do descontrole, porque quanto mais descontrole, quanto mais bagaceira, mais engajamento. Mais engajamento. Não é? Uhum. A lógica é essa, né? Então elas não querem muito controle, mas nós precisamos controlar, porque nenhum aspecto da vida humana, sobretudo onde a vida humana mais se realiza, que é através das redes sociais, precisa de controle, senão é terra sem lei. Então o senhor é a favor da censura na internet? Não. O controle é uma coisa, a censura é outra. Como controlar? Pois sem censurar. Nós temos que encontrar uma saída. Criar uma legislação própria. Esse é um desafio para a humanidade. Porque isso tudo é muito novo. Então, o direito, ele aprende com a realidade, ele vai aprendendo. Então, tem que criar uma legislação própria. Tem que criar uma legislação própria. Não tem a menor dúvida disso. Porque, senão, eu não sei onde é que nós vamos parar. Não, tá um absurdo. Tá um absurdo. Não. Você pode chegar hoje na internet e xingar todo mundo. E outra coisa, sabe qual é o principal problema? É que alguma coisa que se diga a seu respeito, né, e que assassine a sua reputação, por exemplo, é alguma coisa que você tem a reputação assassinada, digamos, aí você entra na justiça para cobrar uma reparação. Sim.
a atuação do Estado é uma atuação, nesse aspecto, lenta. Por quê? Porque a aplicação do direito ela é ritualística. Não é para amanhã, é para depois de amanhã, para um mês depois, um ano depois. Quando a reparação vem, ela não repara mais coisa nenhuma. Aquilo já está esquecido. Porque até mesmo se há situações que são irreparáveis. O desafio está lançado, né? Mas muitos dos que nos assistem agora são leigos, juridicamente falando. Certo. Então, eles acham que a questão desses adolescentes vai haver uma impunidade. O senhor, como desembargador, e pertence a uma Câmara criminal, o senhor pode, assim, informar para que esses leigos juridicamente, não a mim, mas as pessoas que estão assistindo que não têm formação jurídica, o que existe punibilidade para, porque não é punibilidade porque eles são, né? São na prática, eles são punidos tal como adulto. Sabe qual é a diferença? Duas. A primeira diferença é que é o tempo de privação da liberdade. No caso dos adolescentes. Mas há o cerceamento de liberdade. No caso dos adolescentes é no máximo 3 anos. Mas eles ficam presos. Não tenha dúvida. Se você for hoje lá na unidade de internação masculina, numa das unidades, você vai ver. Então, eles ficam presos. É como adulto, só muda o tempo. E a outra diferença é que a condição de periculosidade ela é sempre reavaliada. Se o juiz da infância e da juventude entender, com base no laudo técnico, que ele não representa mais perigo para a sociedade, ele é devolvido para a sociedade, inclusive antes do tempo, antes dos 3 anos. Mas o que eu quero dizer é que eles são punidos a partir dos 14 anos, idade mínima da punição. Então, a partir dos 14 anos, são punidos tal como um adulto qualquer. Não há impunidade. Não há impunidade. Aí pode-se dizer assim, não, mas, 14 anos, por que não põe para 11, por exemplo? Estados Unidos? Meu Deus, aí é uma confissão de barbaridade. Criança. Você pegar uma criança e encarcerar uma criança, que sociedade nós estamos construindo, né? Verdade. Então, é mais um desafio. Vamos encontrar outros mecanismos de contenção ou de aprendizado. Por que não é? O senhor é contra diminuir? Sou. Eu acho que não resolve. Não é a solução. Não resolve, pelo contrário. Vai ser um depósito. Vai aprofundar, vai criar novos problemas. E é uma tristeza, é um espelho muito ruim da sociedade. Você encarcerar uma criança é uma coisa muito séria, né? Não resolve nada, absolutamente nada. Se resolver, por exemplo... Não está resolvendo com 14 Vamos lá, eu vou dar um exemplo clássico. Pena de morte. Realmente há ações humanas que você duvida que aquilo tenha sido feito por um humano. Você duvida. E você diz, um cara desse não merece estar vivo, né? Não merece. Não. Mas... Mesmo assim é perigoso. Mas mesmo, o erro, né? Aí tem o problema do erro, que existe. Tem muita gente presa hoje que não tem nada a ver com crime. E pior se morrer. Erro da máquina judiciária, que erra. Tem uma pessoa que pode ter uma patologia. E, vamos lá. Aí você mata. Aí a questão é, nenhum dos países que adotou a pena de morte, para os crimes combatidos com a pena de morte, nenhum dos conseguiu diminuir os crimes. Então, a pena de morte é ineficaz. É ineficaz. Não resolve. Então, nesse campo, é um campo assim, muito, muito difícil você encontrar saídas. Muito difícil. Por quê? Porque o homem, o bicho-homem, é extremamente complexo, né? Controlar o bicho-homem. O senhor é reconhecido no estado de Alagoas como humanista. Em todas as suas áreas, o senhor sempre defendeu essa questão, inclusive na sua colocação, quando o senhor diz viver, enxergar além das evidências, e o senhor fala assim, me tornou mais humano. Então, nessa questão humanista, nós estamos agora numa questão sobre a Lei Maria da Penha, que envolve uma questão humanista. A decisão agora do STJ, numa relatoria de uma ministra recém-nomeada,
foi colocado que a aplicação da Lei Maria da Penha agora estaria necessitando, teria que ter um respaldo de provas robustas. Tacitamente, isso não pode influenciar no delegado no início de um inquérito, no promotor na hora de ofertar uma denúncia, até mesmo no juiz de prolatar uma sentença. Peraí, mas não tem prova robusta, mas tem prova, mas não tem robusta. Eu não vou sentenciar, eu não vou indiciar, eu não vou denunciar, porque o STJ já disse que tem que chegar lá, vai ser anulado. Isso aí não pode tacitamente afetar uma decisão dessa no STJ, não é decisões de início de uma ação dessa? É, claro, porque a decisão do STJ, ela é, de algum modo, vinculante em relação aos tribunais estaduais. Exatamente. Né? Então, por exemplo, muitas vezes eu sou obrigado a decidir de modo que eu não concordo. Mas por que eu sou obrigado a decidir assim? Porque está lá. Porque os tribunais superiores me subordinam. Né? Então, a minha atuação ela é condicionada pela atuação dos tribunais que são superiores, né? Então, isso é da lógica do funcionamento da máquina. A máquina funciona assim, sobretudo em questões polêmicas, que deixam, quando a gente vai aplicar o direito, deixa a gente profundamente em dúvida. Nesse caso da Maria da Penha, muitas vezes a gente se põe em dúvida. Porque qual é a tese central? A tese central é a seguinte, que a palavra da vítima ela é determinante. Se a mulher agredida, ela se diz agredida e ela conta para o Estado uma história com um mínimo de coerência, uma história que seja de algum modo corroborada pela lógica do acontecimento, essa palavra é absolutamente determinante. E muitas vezes, exclusivamente com base nela, nós decidimos pela prisão do cidadão ou pela sua condenação. Isto para o caso de não se obter o laudo, né? Porque quando se obtém o laudo, não. Quando você tem o laudo, tem ali um documento, né? Algo palpável que mostra que realmente houve agressão, né? E aí a decisão fica fácil. Mas quando não se tem o laudo, é mais difícil decidir. É muito mais difícil decidir a questão do estupro de vulnerável. Sabe o que é o estupro vulnerável, né? Ok. Qualquer toque lascivo chama-se estupro presumido na situação. Praticado contra menor ou uma menor de 14 anos é estupro, né? Então, o que é que hoje, cotidianamente, eu me deparo com situações assim. É um crime que não deixa vestígio, porque é apenas um toque, apalpar o seio, pegar nas nádegas, enfim, tá? Não deixa vestígio. Portanto, a vítima se diz, né? Ofendida, né? Sim. Não, fulano pegou na minha vagina, ou fulano me beijou a pulso, ou apalpou meus seios e tal. Bom, e aí, quem está falando a verdade? Aí o cara se defende e diz, não foi assim não. Foi assado. Quem está falando a verdade? Não tem jeito. Você tem que priorizar aí, desde que minimamente coerente, a palavra da vítima. As outras falas, a fala da polícia, muitas vezes, ou a fala de um parente, ou a fala de um vizinho, se for harmônico, né, a palavra da vítima é determinante. Aí vem desdobramento importantíssimo, né? Por exemplo, às vezes, raras vezes, mas às vezes você percebe que aquilo ali ou pode vir a ser uma armação. Uma armação, uma malquerência. Uma malquerência, alguma coisa que acontece. É provável que haja homens hoje que estão presos que não merecem estar presos, mas estão. Sim. Exatamente o que eu ia perguntar agora. Então é muito difícil decidir. É muito difícil. Nós tivemos agora situações que a gente fica em dúvida, claramente fica em dúvida. Será que isso é verdade, né? Será que isso é verdade? Eu vou contar um agora, que o pai, ele foi encontrado, foi preso em flagrante dentro do seu automóvel com a filha já de hoje, acho que 16 anos de idade, salvo engano, nus, praticando sexo. Pai e filha. Repara que situação. Bom, vai se ouvir a moça, né?
e a moça diz assim, não, realmente eu estava fazendo sexo com ele, que eu gosto, é consentida, não tem nenhum constrangimento, não há nenhum abuso, nada, é consentido, eu gosto de fazer sexo com meu pai, repara que situação. Então, uma situação dessa, dado inusitado, provoca, sim, algumas indagações. Bom, isso é crime? Terá havido, desde quando ele pratica isso com ela? Desde antes dos 14? Porque se foi antes do 14, é estupro continuado. Mesmo com consentimento. Presume-se a violência. Se foi depois dos 14, aí tem que ter a prova da violência. Mas a moça está dizendo que não teve violência. E agora, essa conduta, ela tem dois olhares que você pode lançar sobre ela. Num primeiro momento, ela aparenta ser um estupro. Seria um estupro se a prática tivesse começado antes dos 14. Mas, na verdade, ela aparenta talvez mais ser incesto. O incesto é a prática sexual do pai com uma filha, por exemplo. Né? Então, incesto. O incesto é crime? Não, não é. O incesto é uma conduta profundamente reprovável, mas é profundamente reprovável do ponto de vista moral, não do ponto de vista jurídico. Né? Não é um belo debate? Então a gente se pega muitas vezes com situações assim, né? Que nos desafiam, né? Nos inquietam e colocam colocam uma questão muito, muito grave para nós, julgadores, que é assim, será que eu estou decidindo certo, meu Deus? E isso é muito grave, porque você está ali no momento em que você pode decidir sobre a vida de um homem. Né? Mudar toda a história. Os efeitos disso, os efeitos de uma cadeia, de uma privação da liberdade, né? A imagem do homem diante dos seus, diante da sociedade, enfim. Né? É uma coisa Excelência, muito grave. Como antes eu perguntei ao senhor, Excelência, eu posso perguntar qualquer coisa? Pode. Pode perguntar, então lá vai a pergunta. Pode. Recentemente, o senhor teve um parecer em uma ação criminal aqui no estado, de uma ação muito, mas muito polêmica, um influenciador digital, que é o Ferretti. Nossa. Que isso foi um estrondo aqui na cidade. Eu disse, posso perguntar? Pode. Eu sei que ele não foge da raia das perguntas. E esse que é o Ferretti está no presídio. E o que eu queria saber é o seguinte, o seu reposicionamento no seu parecer, né? O senhor não foi o relator, mas o seu posicionamento, aonde o senhor justamente usa isso aqui de provas robustas e o senhor até coloca a suspeição, como o senhor disse aí agora, de poder ter sido até uma armação. Isso foi já com base nessa decisão do STJ ou foi um convencimento próprio diante da ação que o senhor estava debruçado? Foi um primeiro olhar que eu lancei, né? E que me deixou assim em dúvida, né? E eu verbalizei essa dúvida na sessão, né? Eu assisti. Na sessão virtual, né? Embora depois eu tenha me convencido que realmente a conduta dele foi uma conduta que pode ser descrita como um estupro, né? Porque o que é que aconteceu em síntese? Ele teve contato com essa moça e marcaram um encontro, né? Para manterem relações sexuais e estabeleceram alguns fetiches. E o fetiche central era alguma violência. Certo? Combinado. Foi combinado e assim aconteceu. Só que, de um determinado momento para diante, eu acho que ele perdeu o controle. Extrapolou. A violência foi além da violência combinada. E ela ficou com marcas, por exemplo, marcas nos mamilos, coisa, né, que eu acho que ele perdeu o controle. E extrapolou os limites da combinação. E, portanto, acabou sendo penalizado. Mas nós depois botamos ele em liberdade domiciliar, né? No tornozeleira. Determinamos um raio, né? E ele agora está na cadeia de novo, está na prisão de novo. Ele descumpriu, porque ele descumpriu algumas determinações do relator que determinou se ele se aproximava da moça, que não era. Na verdade, o Kel me parece um produto dessa loucura toda das redes sociais. Né? Das redes sociais. É um produto, é um de tantos homens que procuram fugir da invisibilidade, né? Porque um dos maiores desejos do homem é
vencer a invisibilidade, né? Ser alguém, né? Significar, né? Ser visto de alguma forma, né? Então, ele é um desses homens, né? Não basta eu penso, logo existe. Que fazem, muda. Muito bem. Me lembrei de Marlene Chauí, que é uma filósofa, que ela disse, acabou, penso, logo existo. Exatamente. Agora apareço, logo existo. Logo Então, existe. ele tem que aparecer. E quanto mais eu chocar, melhor. Mais famoso eu fico. Mais eu fico. Né? Então, essa lógica tem produzido homens assim, né? É uma coisa... Como o Kel, como tantos outros. Vários outros, vários. Aí existe, fica rico, mais rico, aparece ainda mais, a ostentação. E às vezes o caminho não é nem assim, de aparecer chocando tanto. Às vezes o caminho, o aparecer aí, tem situações que é a espetacularização do ridículo. Então, quanto mais ridículo eu sou, mais seguidor eu tenho. De qualquer forma, aparecendo, né? Sendo comentado, sendo visto, vale. Infelizmente é assim, né? Aí você vê o cara com 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 3 milhões, fazendo bobagem, e o povo vai falar não acrescenta nada para a sociedade, mas são famosos e ricos. E muito ricos. É o preço que nós estamos pagando pela civilização que nós estamos construindo. Excelência, na sua carreira jurídica, qual foi sua maior alegria e sua maior tristeza ou decepção? Sua carreira jurídica. Eita. Só no concurso da UFAL ou quando o senhor foi promovido a desembargador? Eu acho que a minha maior alegria foi quando eu passei no concurso de defensor público. Defensor público? Foi, porque foi meu primeiro emprego. Primeiro emprego. Eu terminei a UFAL. A minha turma foi a última turma de 4 anos. Eu entrei na UFAL em janeiro de 80, saí da UFAL em dezembro de 83 e ingressei na Defensoria em 86. A minha primeira comarca foi Maravilha, né? No interior do estado, né? E isso foi um sonho realizado, né? Eu tinha que ter um emprego, né? Verdade. Para me ajudar e ajudar minha mãe, né? E minhas irmãs. E ajudar o povo da passagem, que o senhor pagava passagem para o povo voltar para casa, né? Muitas vezes. Muitas vezes, o povo lascado, né? Mais lascado. Vai voltar para casa de quem? Tem dinheiro, não toma dinheiro. E o defensor público, interessante, o defensor público, ele é mais do que um advogado, né? Muito mais. Ele é muitas vezes padre, ele é psicólogo. Isso aqui no estado de Alagoas é muito mais do que todos, né? Ele é assistente social, ele é um bocado de coisa, defensor público, né? Às vezes ele é até juiz, porque ele é chamado a resolver os conflitos, muitas vezes ele resolve. E o senhor se dá essa sensibilidade, o senhor é muito humano, o senhor é muito carinhoso com as pessoas, o senhor se dá isso ao quê? A escolha ou é da sua essência? Eu acho que é das duas coisas, a escolha e a essência. Mais essência do que escolha. É uma coisa que eu não consigo conter, né? E acho que a gente tem que estar, sabe, ouvir. Pelo menos quem tem algum poder, ele não tem que ouvir as pessoas, se dignar a ouvir as pessoas, né? Então, por exemplo, um fato que me emocionou. Chegou a senhorinha no gabinete. E aí eu, pois não, senhora, senta aqui. Aí sentou-se. Aí eu disse, diga qual é o processo. Aí foi lá. Aí ela disse, não tem processo, não. Aí eu disse, não tem processo? Não, tem não. E o que é que a senhora quer? O que é que a senhora está fazendo aqui? Ela disse, não, eu vejo o senhor na televisão e eu gosto muito das suas falas e vim lhe conhecer porque eu simpatizo para danar com o senhor. Aí eu disse, é mesmo? Então vamos ficar aqui conversando. Aí ela falou da vida dela, eu falei da minha, passamos 1 hora conversando. Né? Então as pessoas me procuram assim às vezes para isso, né? E qual foi a sua maior tristeza ou decepção dessa carreira jurídica? Às vezes a gente toma decisões que a gente percebe mais adiante que são decisões equivocadas, né? Então seria uma decisão equivocada. Que entristece a gente, né? Uma decisão equivocada. Uma vez eu recebi um processo de um cidadão pedindo pelo despejo. Ele tinha uma casa na parte alta da cidade, onde ficavam alojados pessoas que não tinham para onde ir, que a prefeitura pagava o aluguel social. Né? E aí me chega o pedido, e eu, pelas fotografias, eu jamais imaginei que a casa estava semi-destruída, né? A prefeitura não dava não tinha o devido cuidado, né? E aí eu, diante daquilo, das fotos, enfim, eu aí não tive dúvida, né? Sim. Determinei o despejo, porque inclusive tinha atraso de pagamento. Além da deterioração da casa, tinha atraso de pagamento. E aí eu
determinei o despejo e a devolução da casa pro dono, né? Ah, tudo bem. E depois eu morava nessa época em Graça Torta. E todo dia eu vinha pro tribunal, eu vinha ali pela Lagoa da Anta. Ali, o Hotel Jatiuca, né? Sim. E percebi uma barraca, como se fosse uma barraca de praia na Lagoa da Anta. E todo dia me chama, o que é isso? Aí eu vinha sempre olhando o TNH1 para saber das notícias. Logo cedo, botava TNH1 e vi uma reportagem exatamente sobre a barraca. Aí eu digo, vou matar a minha curiosidade, né? Saber o que é aquilo ali, né? Aí o repórter entrevistou, era um casal que estava morando na barraca. E o repórter entrevistou a pessoa. Aí o rapaz disse, o cidadão disse, olha, estamos morando aqui porque não tem jeito. Fomos despejados, mas o Tutimém nos despejou. Eita. E não há outro jeito, nós estamos morando aqui. Aí quando eu olhei aqui, eu fiz isso. Aí na mesma hora liguei para o meu chefe de gabinete e disse, olha, eu quero ver esse processo. Assim que eu chegar, quero ver esse processo. E realmente houve esse equívoco, né? Às vezes a gente comete Essa equívoco. tristeza, né? E causa tristeza. E causa muito transtorno na vida das pessoas, né? Verdade. Muito transtorno. Desembargador, nosso tempo está se exaurindo. E para encerrar... Mãe, eu queria saber da raspadinha de maçã. Sim, chupa, ela bebe, tem eu nunca o vi. que é a raspadinha? Como é chupa, lambe, come? Como é que é Como isso? é que é essa raspadinha? É uma bebida, né? É bebida, É uma bebida. Ainda existe isso? Existe. Só em Arapiraca? Não, são memórias de infância. Sim. Mas só tem em A Arapiraca? minha mãe me dava, eu gostava muito de ir para o Campo do Asa, o antigo campo, Ah, e a minha mãe me dava o dinheiro da entrada que da e raspadinha. me dava um dinheiro de tomar uma raspadinha, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né? E eu sempre gostava de tomar raspadinha de maçã com coco, Eita. geladinho, uma Eu delícia. nunca tomei. E aí, é raro hoje encontrar, é muito raro encontrar. Você encontra carrinhos, às vezes, ali na Praça Deodoro, talvez, enfim. Aí eu fui num café que eu gosto muito de ir, que é o Café da Avó. Sim. Pertinho lá da loja. Pertinho lá da pertinho loja. da loja. Num trecho anterior à loja de ele vocês. sabe. Vizinha loja de armas. E quando eu cheguei lá, tinha raspadinha. Ainda Porra, tem? eu Pode acho que. tomar lá. Eu digo, não é possível, uma raspadinha. Aí bota aí. Por curiosidade, eu tava gravando pro meu Instagram. Sim. E aí peguei a raspadinha e disse, bom, agora vou fazer a propaganda, né? Lembrei da história, porque a história é uma delícia. Eita, maravilha. Mas me está dizendo, nosso tempo está se Você nunca exaurindo. tomou, não? Nunca tomei. Não, tem vamos que tomar. lá. Então vamos lá tomar qualquer dia lá de todo mundo. A dona lá do café. Ela treinava com a gente, ela. treinava na mesma treinava na academia. academia com a gente. Mas como o nosso tempo está se exaurindo, pessoal, eu gostaria de, para encerrar, fazer a última pergunta ao desembargador. Passou ligeiro. Foi ligeiro. O senhor, como presidente do Tribunal de Justiça, assumiu o governo do Estado de Alagoas por um tempo, com a ausência do governador, então, Renan Filho. E eu gostaria de saber o seguinte, para encerrar, o senhor tem pretensões políticas no Estado? Se o senhor pretende se candidatar, se o senhor, quando encerrar sua carreira jurídica ou não? Eu não descarto essa possibilidade, não. O senhor gosta da política? Gosta. Desafio, né? Gosta da política. Eu acho que a ação política é a ação transformadora. E é absoluta. necessária. E quando eu digo política, é política com P maiúsculo. Não tem mais. Política como um instrumento de transformação social e ferramenta de honra. Não ferramenta de enriquecimento. Ilícito. Seria mais uma ferramenta na sua vida, que você já usa Exato. tanto. Transformadora. O senhor, como humanista, almeja isso. Quando eu saí do tribunal, eu não sei quanto sai, enfim, mas quando eu saí, eu gostaria de enveredar. O senhor ainda é muito Pronto, aí o novo. senhor tem que falar. Eu fui militante político, né? Eu fui militante de ser juiz, de ser desembargador, eu fui militante. E eu gosto muito, né? Gosto. Mas isso aí, pessoal. Tem tudo pra Vamos ganhar. agradecer aqui a presença do nobre. Espero que tenha sido bom, né? Foi Foi maravilhoso. Nós né? agradecemos imensamente a sua disponibilidade de tempo para vir aqui. É um homem muito ocupado. Para conseguir trazer ele, pessoal, não foi fácil, mas ele está aqui nos prestigiando. E agradecer muito a vocês que nos assistem, que nos dão motivação para continuar. E um recado para finalizar, o pessoal, vocês que têm adictos em casa, dependentes químicos, de álcool, de qualquer tipo de entorpecente, nós temos a comunidade terapêutica Fazenda São Judas Tadeu, aqui em Joaquim Gomes, é uma fazenda que acolhe essas pessoas que precisam voluntariamente serem acolhidas, gratuitamente. É uma fazenda minha, que hoje é administrada pelo meu filho, o Tito Marques, ele que toma conta dessa comunidade terapêutica Fazenda São Judas Tadeu. Então, qualquer coisa, bota aí no Google, no Instagram, você vai achar.
Comenta aí embaixo. E embaixo fala com a gente, a gente comenta tem aí no YouTube que a gente passa os contatos para você procurar uma internação gratuito. voluntária, você ou alguém de sua família que você queira, né, que seja acolhido na internada. Não tem meio acolhimento, lá são acolhidos, né? Lá é uma fazenda, então ele vai ter trato com animais, com boi, com cavalo. Não vai ficar à toa, não. Não vai ficar à toa. Ele tem um acompanhamento psicológico, um assistente social, médico, entendeu? E um acompanhamento filosófico, eu não vou dizer religioso, mas ele tem uma palavra de espiritualidade todos os dias também, porque se ele não se apegar a isso, ele não sai, não. Tá? Então, comente, tá, né, comente, curta, toca o sininho, né, dê like, essas coisas todas. E mais uma vez, Excelência, mas muito obrigado de coração. Adorei estar aqui. Um beijo e até mais. Tchau.